Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai começar uma série de vídeos novos aqui no Fundamentei, tá? Comentando sobre o que aconteceu na semana e tal, os famosos fatos relevantes. Era algo que eu já fazia na live de segunda-feira, né? Para quem sempre acompanhou, a gente começava a live vendo o que tinha de importante e tal e discutindo os temas, tá? Com a nossa mudança, agora a live de segunda vai ficar mais objetiva, mais curta, focando num tema só. Que não tinha espaço mais para fazer esse tipo de trabalho, né, esse tipo de conteúdo. Então, o que a gente decidiu é fazer um vídeo à parte, tá? E eu acho muito importante continuar fazendo esses vídeos, porque é uma das competências que vocês precisam treinar e desenvolver, né, para se tornar bons investidores. Então, eu estava pensando nisso, identifico mais ou menos uns 3 pilares de competência para a pessoa evoluir né, se tornar um investidor legal. Uma é saber analisar os resultados, que é o que a gente mais faz, é 90% do tempo, 90% do conteúdo nosso é analisando empresa, né, e isso vem com o tempo, né, com experiência, testando, aprendendo conceito, tá? Vocês vão melhorando. A segunda é sobre as falácias narrativa, esse eu ainda não tenho uma saída, ainda não sei como passar para vocês de uma maneira mais assertiva, porque eu vejo que o pessoal erra muito, muito. O pessoal cai muito nas historinhas que acabam não tendo nada a ver, né, com o que de fato está acontecendo nas empresas. Então, esse ainda não descobri um jeito de passar. E o terceiro é mais ou menos o que a gente faz aqui, tá? É aprender a reagir e tomar decisões conforme as coisas acontecem no mercado. Então, eu vejo que a maior parte das pessoas fica perdida. Uma empresa anuncia alguma coisa, você não sabe se é bom, se é ruim, aí vai olhar no mercado para ver se está caindo ou se está subindo, para saber se é bom ou se é ruim, o que que faz, o que não faz. Então, essas 3 competências são fundamentais. Se você não sabe reagir, você não consegue entender o que está acontecendo e tomar uma boa decisão frente àquilo, cara, não vai durar, não vai durar muito no mercado, né? Você pode até montar uma carteira legal e tal, mas com o tempo as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando, e quem, né, não sabe o que fazer vai ficando totalmente perdido. A pessoa adora, corre pra internet, vê o que o povo tá falando sobre isso, pra ver o que eu faço. Você tá nessa posição, né, cara? Desculpa, você tem que evoluir muito ainda, porque não tem como dar certo desse jeito, é claro, né? Todo mundo evolui e aprende, né? Sem problema nenhum, mas tem que evoluir, porque só ir atrás das informações para saber o que fazer, cara, não vai funcionar. Ok? Então a gente vai fazer esse modelinho de vídeo. Os vídeos vão ter uma duração variada, porque vai depender do tanto de coisa que tiver para falar. Então vai ter semana que vai ter bem pouca coisa, vai ficar um vídeo curto. Vai ter semana que vai ter mais pontos, pontos mais importantes. A gente gasta mais tempo para analisar, vai demorar mais, né? Então vai ser meio caixinha de surpresa. Então, sem mais enrolação, porque essa semana até tem bastante coisa para falar. Vamos discutir aí o que aconteceu. Lembrando que o objetivo desses vídeos, pessoal, não é falar sobre as empresas em si. Vai ver, a gente vai começar falando de Get Ninjas aqui. Cara, não tem interesse nenhum em Get Ninjas como investidor. Mas o interesse é no que está acontecendo, nas coisas que estão acontecendo para discutir temas. Governança corporativa acontece muito. Fechamento de capital, aumento de capital, esse tipo de coisa que, né, vocês precisam aprender. Aí a gente usa os exemplos que estão acontecendo no momento, né, para discutir essas coisas, certo? Então, começando aqui com a Get Ninjas, como eu já tinha falado, na verdade, vamos descer um pouco e ver a história inteira. Esses dois fatos relevantes, salvo engano, eles são iguais, tá? Mas, enfim, o que está acontecendo com a Get Ninjas? Primeiro, né? É uma empresa que abriu capital recentemente, tá? Tem um negócio muito questionável. Vocês querem dar uma olhada nos números dela? É meio triste, tá? Vou avisando. Muita gente também caiu na historinha lá da Get Ninjas. Mas é uma empresa que basicamente não dá resultado, não consegue nem ter nítida positivo. Né? Ou seja, zero resultado, zero expectativa de resultado. E pós-IPO, ela ainda tem a grana, porque ela levantou no IPO, tá lá. Né? Ela queima um pouquinho de dinheiro, mas queima pouco, frente ao que ela tem em caixa. Então ela fica nessa situação meio bizarra, que é uma empresa que não tem resultado, tem uma grana boa em caixa. Mais cedo, a gente discutiu isso numa live, tá? Eles anunciaram que vão fazer uma redução de capital, que vão devolver isso aqui para o acionista. E basicamente não tem o que fazer, né? A empresa, pelo visto, não tem planos para crescer, para evoluir, né? Esse dinheiro lá parado não faz sentido nenhum. Então o pessoal vai devolver para o acionista, pelo menos era a última notícia que a gente tinha dela, tá? Então, essa é a Get Ninjas. Os fatos relevantes sobre ela são o seguinte, tá?
Você vê que no título estava escrito lá Poison Pill, né? Que é Poison Pill? Eu falei também recentemente, numa outra oportunidade, e quando a gente falou de eletromídia e tal, né? Que são as Poison Pills, né? Que ficam lá no Estatuto Social? São dispositivos do Estatuto Social que buscam, né, proteger ali de alguma forma os interesses dos acionistas. Então tem vários tipos diferentes, geralmente estão relacionados com a proteção da troca de controle, de uma aquisição hostil, de alguma coisa do tipo, tá? Que é exatamente o caso aqui da GetNews. Então, avançando no fato relevante, né, que a gente tem, blá, 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 vai informar os acionistas que enviou a REAG Investimentos e, enfim, outros veículos, Ar Capital, Wealth, Governance, comunicação solicitando informações e esclarecimentos adicionais a respeito da participação acionária relevante no capital social da empresa e tal. E que é isso, né? Eles estão perguntando a esses veículos de investimento, né, quem são os investidores por trás dos veículos, né? Porque às vezes o investidor fica escondido, né, sobre a casquinha de um fundo e tal. Você vai ver, na verdade, é uma pessoa só investindo, é um fundo, né, ali, privado, exclusivo, uma coisa do tipo. Por que isso, tá? Porque no artigo 55 do Estatuto Social da empresa, né, tem uma poison pill, que é o que eu expliquei para vocês, uma cláusula para tentar proteger um pouco os acionistas, que ela diz o quê? Ela diz o seguinte, tá? Quando um acionista ou grupo de acionistas, né, com interesse em comum chega a participação de 25% das ações da empresa, né, basicamente eles vão disparar uma OPA, tá? Uma oferta pública de ações. Por que isso aí? De onde vem a lógica, né, desse dispositivo? Porque é para tentar proteger a empresa, né, dessas aquisições hostis e tal. Então, ao invés de, né, assim, se não houvesse isso aqui, o que poderia acontecer? Uma pessoa podia ir lá, ficar no mercado, comprando ações da empresa, até, por exemplo, chegar no controle. E aí, né, assumir o controle da empresa e mudar os rumos e fazer outro tipo de coisa, sem ser penalizado por isso, né, porque você compraria a valor de mercado, a ação está sofrendo bastante, né? Porque frente a essa situação que a gente acabou de ver, da empresa não conseguir ter resultado, né? Durante muito tempo, a ação despencou, a gente já tinha falado isso aqui, né, caiu bastante. Então, alguém vai lá no mercado, fica comprando, comprando, opa, somos controladores, né? Então a ideia é evitar esse tipo de situação como com essa cláusula dos 25%. Então, quando o investidor atinge 25%, ele tem que fazer uma oferta pública de ações, ou seja, né, ofertar a todos os acionistas da GetNews que vendam as ações para eles. E aí, na hora de precificar essa oferta, tem lá as regras, né? Geralmente, né, tem que pagar um prêmio em cima, tem que respeitar o valor econômico da empresa. Então, a ideia é isso aí. Que alguém não chegue no mercado, compre a empresa a preço de banana, né, assuma o controle e aí decida fazer o que quiser, fechar, fazer mudar as coisas, oferecendo pelo menos, né, um valor econômico razoável para os acionistas. Essa é a ideia. Então, essa cartinha que a gente está vendo aqui é justamente isso. A empresa mandou para esses veículos de investimento e falou assim, ó, quem que está por trás de vocês, né? Ó, quem são os beneficiários da carteira, né? Tem familiares, né? É um grupo de acionistas, por quê? Porque se vocês chegaram a 25%, vocês têm que cumprir o que está ali no Estatuto Social. Então, essa é a cartinha, né? Esse é o objetivo da cartinha. E, como eu falei, Get Ninjas aqui é o de menos, né? A gente está vendo essas questões de governança. Então, essas Poison Pills são interessantes, né? Porque elas minimamente buscam proteger ali um pouquinho o direito do acionista. Seguindo aqui, tá? Eu acho que essa próxima é exatamente a mesma coisa. Abri e dei uma olhada já. Tá? Por algum motivo carregou duas vezes. E aqui, enquanto abre, teminha da CVM. Eu acho que é a mesma carta, tá? Eu vi, não tem nada de diferente. Ah, aqui tem o resto da carta para quem quiser ver. Tipo, esse é o comunicado que a empresa falou, ó, mandamos a cartinha pros caras. Aqui tem a cartinha deles falando do artigo 55 do Estatuto Social, né, qual é o conceito, né, de acionista ou grupo de acionista, enfim, ó, então quem quiser terminar de ler, tá aí. E mais recentemente aqui nós temos
a resposta, ou não a resposta exatamente, mas a consequência da pergunta, né? Em cumprimento, blá blá blá, informa os seus acionistas que recebeu correspondência, ou seja, eles responderam, informando que sim, né? Que nesta data os beneficiários lá dos fundos e carteiras, enfim, tem mais ou menos, né, 25,004% capital da empresa, logo, né, vai disparar o dispositivo do artigo 55 do Estatuto Social, né, a famosa OPA. Então, eles estão falando que aí já vão aproveitar e já vão também trocar o membro do conselho, blá blá blá, que é o direito que eles têm como acionista, mas que vocês verem no próprio título, tá aqui, né? OPA, disparada pela Poison Pill. Sim, vai rolar uma oferta pública de ações na Get Ninjas, que, enfim, se você for acionista da empresa, considere, né, fortemente a participação aqui. Mas o mais importante, né, como eu estava dizendo, é isso, é entender esses mecanismos de governança corporativa. É interessante, por isso que eu falei para vocês lá, o estatuto social das empresas tem mais coisa importante do que parece, né? Sempre importante estar de olho nisso aí. Ok? Então, Get Ninjas, pelo visto, vai rolar uma OPA aqui. Vamos ver o que os caras vão querer fazer. Vão querer, né, de fato, assumir o controle. Vamos ver se o pessoal vai querer vender também. Aí vai desenrolar a novela aí em diante. Mas é importante para a gente entender isso, tá? Esses mecanismos de governança corporativa. Próximo, Oi tá enrolada, né? Cotação da Oi, o que aconteceu? Tá com cotação abaixo de R$ 1 de novo? Sim, adoção, né, de procedimentos para enquadrar a cotação valor superior a R$ 1. Ou seja, isso aqui a gente já comentou também, tá? É uma regra da B3 que as ações não negociem abaixo de R$ 1 por um período, né, significativo. Por que que existe essa regra? E quanto menor o valor nominal das ações, tá? Maiores são as variações normais de mercado. Então pensa assim, é uma ação que custe R$ 100, tá? Então ela vai ficar variando ali de 99, 90, R$ 100,10 ali, é uma variação pequena. Agora, se a ação custa 10 centavos, tá? Se ela variar de 9 centavos para 10, é 10% de crescimento. Né? De 10 centavos para 11 centavos é também um crescimento, mais ou menos 10%. Tá? De variação. Então começa a ficar muito, muito especulativa o comportamento das ações que tem um preço nominal muito baixo, né? Que tem um valor nominal muito baixo de face. Então, uma das regras operacionais da B3 é que quando uma empresa começa a negociar abaixo de R$ 1, que ela adote procedimentos para, né, resolver essa situação, que basicamente é um agrupamento. Porque o agrupamento você vai transformar, né, você vai juntar várias ações numa só, logo o valor, né, de cada ação ele vai subir para cima, né, desse R$ 1 e, enfim, a empresa vai ter um comportamento mais normalizado da cotação no dia a dia ali, né, no curto prazo. Isso por si só, pessoal, quando tem essas notícias, o povo fica louco, né? Porque acha que quando tem agrupamento abre espaço para a empresa cair mais. Na verdade, não é isso, tá? O agrupamento ele é só uma consequência, né? Já deu errado, tá? O agrupamento ele na verdade ele até protege um pouquinho lá, né, desse comportamento muito especulativo. O problema é que empresas que sofrem agrupamento provavelmente estão com números ruins, com resultados péssimos e tal, por isso que a cotação acabou chegando abaixo de R$ 1. Mas é consequência, não é causa, tá? O agrupamento não tem culpa nenhuma, é só para a empresa ter um valor um pouquinho maior. Vai juntar as ações, o valor sobe e aí ela pode continuar caindo por mais tempo, caso continue ruim, né? Que no caso da Oi é difícil de salvar. Então é isso, tá? O agrupamento em si é absolutamente neutro. Tá? O problema é que ele é consequência de uma empresa que está tendo dificuldades, que já não está tendo bons números, né, que está perdendo o valor de mercado recorrentemente. Ele é até positivo, né, para frear um pouco a especulação. Agora, empresa ruim, pessoal, não existe caiu demais, tá? Não tem, pode continuar caindo eternamente até valer zero. Que então, ó, ele tem que adequar isso aí até março de 2024. A B3 deu um prazo, os ideais, pedido de recuperação judicial, né? Por isso que está feio. Bom, todo mundo conhece, né? A situação da Oi. Blá, 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 blá. Então, ó, o que a Oi está falando? A companhia acredita que com esse plano, com tudo isso que a gente está fazendo,
né, vai ser desnecessária a realização de grupamento, né? Mas aí falta combinar com o mercado. Vamos ver se vai ser mesmo. Se ela vai conseguir organicamente, né, com que as suas cotações negociem acima de R$ 1. Mas a Oi está correndo o risco aí de ter que agrupar novamente, tá? Blá, 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 blá. Oi pretende propor ao conselho alternativas. Eles deram uma bela ensaboada, né? Mas basicamente eles estão tentando fugir desse agrupamento, né? Fugir de fazer de novo mais um agrupamento, dizendo, não, espera um pouquinho aí que as coisas vão melhorar. Mas infelizmente para a Oi, né? Não é muito isso que parece. Né? Tem outra notícia da Oi essa semana sobre a venda dos ativos e tal, mas a situação da Oi continua complicada mesmo depois da reestrutura. Tá cheio de não recorrente, né? Esperar para ver um resultado limpo dela. Mas olha, a Oi tá negociando aí a 59 centavos, 60 centavos. Tá na hora de agrupar de novo, né, dona Oi? Par de novo. Não, repetindo, tá, pessoal? Não é o agrupamento que destrói o valor da empresa, mas ele é consequência, né, de uma empresa que piorou e tudo mais, e a gente, né, já tá cansado de saber aí da situação da Oi, né? Na verdade, a gente fala até demais da Oi, mais do que ela mereceria. Então, vamos adiante. Isso aqui a gente já tinha falado, né? Sobre enquadramento de valor de cotação com agrupamento, basicamente. Né? Compras e vendas. Lembrando, pessoal, mais um conceito aí para quem não via live, está vendo o vídeo agora. A maior parte desses fatos relevantes aqui não são tão relevantes assim. Então, isso é uma outra coisa que é bom que vocês aprendam, que vocês desenvolvam, é ir pegando a manha, assim, de saber ver o que, que é relevante, o que, que é importante, o que, né, não tem impacto nenhum, o que, que precisa de uma medida imediata. Tá? Então, por exemplo, essa questão da Get Ninjas, primeiro, você não devia estar investindo em empresa que não dá resultado, né? Caso você tenha. Tá errado por aí. Mas, dependendo das condições da OPA que o pessoal fizer, né, pode ser uma boa oportunidade de você se livrar disso aí. Aí, enfim, partir para outra, partir para investir em boas empresas. Então, é um acontecimento na empresa que você tem que acompanhar, porque pode ter impacto direto aí no teu investimento. Esse da Oi também, cara, não era para ninguém estar investindo em Oi em pleno 2023. Então, enfim, aqui já é um caso bem mais complicado, né? Mas a maior parte aqui, cara, é relevante e tal, e não sei o que lá. Emissão de debênture não quer dizer nada. Já explicou bastante, esses aqui a gente já leu. A Braskem teve uns problemas na justiça lá em Alagoas, né? Aquele vazamento que teve lá, sério. Então, a empresa ela é obrigada a divulgar os fatos publicamente, os fatos que possam, né, interferir na análise dos investidores e sócios da empresa. Então, a empresa mesmo é obrigada a botar um monte de coisa lá em fatos relevantes, mas a minoria, a grande minoria é de fato relevante, de fato é importante, tá? Então essa empresa aqui tá saindo da bolsa, vai saber que diabo é isso aí. CEG, a Lion Sonai aprovando programa de recompra, mudando controle banco alfa, outro banco pequeno, Oncoclínicas fazendo provavelmente aquisição, e mais? Sanepar negociando aí concessões. São coisas do dia a dia. Americanas, vamos dar uma olhada nessa aqui. Americanas a gente já falou bastante, né? Que também não era para ninguém estar como sócio das Americanas, porque os números eram ruins. Olha aqui rapidinho. Né? Os números, mesmo antes de tudo vir à tona, não eram bons, a empresa não dava resultado recorrente, a prejuízo vamos 10 anos, queimando caixa, tá? Então não era para ninguém ser sócio das Americanas. Mas se tinha alguém ainda lá insistindo, né? Depois do que veio à tona no início do ano, a gente fez bastante live aqui, comentou muito sobre isso, né? Acabou qualquer chance de ser sócio dos americanos. Aqui, o que eu comentei bastante sobre isso, então procurem nas lives passadas. O que eles vão fazer é tentar o mínimo estrago possível, né, das americanas. É fazer ela continuar funcionando por um tempo, enquanto isso vai pagando o fornecedor, vai pagando ali os stakeholders, vai diminuindo a força de trabalho, para não botar muita gente na rua de uma vez. E quando uma empresa dessa vai pro buraco de uma vez, assim, da dia para noite fecha as portas, tá ruim para todo mundo, né? O governo deixa de recolher imposto, muita gente perde o emprego, os fornecedores e outras partes relacionadas aí vão perder uma grana, credor então nem se fala, todo mundo perde.
quando a empresa vai para falência da noite para o dia, como, né, poderia ter acontecido com as americanas, né? Era um caso clássico. Então, o que, que geralmente o pessoal faz? Vai empurrando com a barriga, vai, né, prorrogando a vida da empresa, enquanto isso você vai enxugando ela, vai fazendo ela pagando isso, aquilo, diminui o prejuízo da galera, quem trabalha lá vai aos poucos, né, achando outros lugares, saindo. O mercado vai se acomodando também. Você tira um player importante do mercado, outros começam a ocupar os espaços, até que um dia as americanas fica meio irrelevante e aí ela acabar não dá nenhum grande impacto. Então provavelmente é o que vai acontecer com ela, tá? Sem querer aí, né, acabar com as esperanças de em quem ainda achava que ela podia ter uma recuperação, mas assim, na verdade, a gente nem sabe onde, a real extensão do que aconteceu lá, porque ainda não tem nenhuma informação oficial. Baixadinha aqui para aparecer o gráfico. Ela ainda nem divulgou os resultados daqueles períodos pós, né, descoberta da confusão lá. Então a gente nem sabe exatamente o tamanho da treta. Mas por tudo que foi divulgado até de forma oficial, né, com certeza é um impacto muito, muito grande e dificilmente a empresa vai ter condição, né, de sair de lá como empresa boa. Lembra que no começo do ano a gente falou tudo isso. Aí tinha um dia lá, quando veio à tona as informações, ó, pessoal, acabou a chance de investir nas americanas, acabou, porque com isso aqui não tem mais a menor condição. Insistiu, continuando lá, comprando, achando que estava fazendo um negoção, né? Comprando a uns 3. Eu lembro de uma live que eu fiz que ela tava R$ 3. Coisa assim, lá em janeiro, lá na época da queda. E ela valia uns 10 antes. Aqui ela já agrupou? Não, né? Esse aqui é antigo. Ela valia tipo isso aqui, ó, uns 10. Deixa eu diminuir. Valia por aqui, ó, 10, 11, 12 e despencou aqui hoje valendo menos de um. Então eu lembro de uma live que a gente fez nesse dia aqui, ó, né, que ela tava valendo R$ 3. E a gente até fez uns cálculos na live. Pessoal, esses R$ 3 aí é muito, muito, porque com uma dívida desse tamanho que está se falando, a empresa não vale nenhum real. Né? E a gente fez a conta lá, procurei que tem na live. Fiz uma continha bem simples, mas para mostrar para as pessoas o tamanho do buraco que ela tinha se metido. Então não é à toa que o que aconteceu depois, ela foi valer lá esse R$ 1 aí que a gente. É menos de R$ 1. Acho que era uns 60 centavos a conta por cima, que eu falei, 80, uma coisa assim. É exatamente o que ela tá valendo agora. Então, né, esse é um outro erro comum das pessoas, o famoso viés da ancoragem. Se ela valia 10, 11, né, caiu para R$ 3, pô, oportunidade de comprar mais barato. Né? Não, totalmente errado, né? Porque a empresa antes era ruim, mas com 20, 30, 40 bi de dívida, que nem sabe o valor total ainda, ela fica praticamente, né, insalvável, praticamente inegociável. E mesmo que, eu falei bastante isso também, tá? Mesmo que ela consiga se recuperar, voltar a ser uma empresa normal, lucrativa, o acionista aqui vai se ferrar. Porque essa recuperação ela não tem como existir a não ser com base numa diluição absurda do acionista, né? Entrar muito capital novo. E aí, mesmo que ela volte num milagre, tá, o acionista não vai voltar a ter o capital. Então, só tem uma certeza, é que quem era acionista das americanas, eu, não tem como recuperar de jeito nenhum. A empresa pode até voltar, mas aí o minoritário que tinha participação já era, tá? Enfim, voltando aqui para o fato relevante, eles estão tentando ali, né, um plano para salvar, então vai entrar aí um aporte de capital aí dos acionistas de referência, né, que são os principais acionistas da empresa, vão estão transformando a dívida, pagando um ou outro credor, mas cara, isso aí é esperneio basicamente, tá? Na verdade, não é ruim, eu não estou criticando isso. De fato, aparentemente é melhor pro sistema, né, pro mercado, que você ao invés de deixar explodir a empresa, né, vá fazendo essa saída organizada. Óbvio, né, vai ter gente que vai pensar diferente, isso aí é uma opinião. E vai achar, não, melhor deixar quebrar logo de uma vez, o mercado se fortalece, empresas ruins quebram, empresas fortes se mantêm, é assim que você fortalece o mercado. Tem essa corrente de pensamento também. Mas eu não acho errado, não, e vai empurrando ela com a barriga aí, murchando a empresa. O impacto no final é o menor. Mas, basicamente, resumindo tudo, né, é isso que está acontecendo agora com os americanos. Estão ali
encontrando as maneiras para ir aos poucos, né, acabando com a empresa sem acabar de uma vez, tá? Então, a gente já falou bastante, eu não vou perder mais tempo nisso sobre Americanas, tá? Seguindo aqui, tá, a SEB de Brasília, Oncoclínicas tá fazendo aquisição. Mais, Waiver Free Float da Blau. Então, isso aqui a gente já tinha discutido nas lives atrás, acho que faz 2 lives, tá? Outro tema de governança corporativa, que é o seguinte: quando uma empresa está no novo mercado e a Blau Farmacêutica está, inclusive tem vídeo dela no canal aí recente, né? Ação ordinária, novo mercado. O que acontece? Você tem um pré-requisito de free float, tá? Para a empresa estar no novo mercado, se eu não me engano, ela tem que ter 20% de free float, né? Que são as ações que estão em livre negociação. Tá? A Blau está com menos. Então a gente viu faz umas 2 semanas que a B3 chegou lá para a Blau e falou: ó, beleza, tudo bem, tudo tranquilo. Seguinte, você está no novo mercado, tá? Aqui, ó, diz que você precisa ter 20% de free float. Você não tem. E aí, como é que nós vamos resolver isso aí? Então, naquele momento, né, a conversa era: não, nós vamos botar umas medidas, vamos, né, deixar até o final do ano. Ela tinha conseguido um waiver, né? O que é o waiver? É quando é um vale, né? Um deixa pra lá, tipo assim, ó, você precisa fazer tal coisa. Não, mas segura aí até o final do ano. Não segura aí o waiver. Então ela tinha conseguido aí uma liberação até o final do ano. Enquanto isso, ela tinha falado lá que os controladores iam aumentar a posição. Não tinha nada muito concreto, né? Em última instância, o pessoal tem que vender essas ações. Ou tem que emitir ações novas, é uma emissão primária, ou secundária, porque, né, senão vai ser difícil desse free float aumentar. Tá? Mas eles estavam lá conversando com a B3, estavam enrolando, né? Não, deixa um pouco, vamos ver aqui, talvez magicamente, né, naturalmente aumente. Não. Então vamos ver o que aconteceu agora. Reconsideração das contrapartidas. Blá 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 blá. Solicitou seguintes contrapartidas. Ah, então é o seguinte, tá? Vamos ver aqui. A B3, a empresa pediu uma reconsideração. Aí o que a B3 falou? Ó, beleza, a gente segura aí para vocês. Só que fazer isso e isso, que é exatamente o que está aqui. O que é o isso e isso? Eles vão ter que mudar o estatuto social para assegurar, né, direitos de acionistas minoritários. Isso faz muito sentido, porque qual que é um dos problemas de você ter free float baixo? Você basicamente não tem minoritária, né? Os minoritários têm uma representação baixa na empresa. Aí o que acontece? Né? Você não consegue indicar conselheiro, você não consegue, né, nada, né, chamar os votos. Então você indiretamente, uma empresa com free float baixo, os direitos dos minoritários são reduzidos, né, porque não tem volume suficiente para chamar os mecanismos. Então o que a B3 está falando? Ó, a gente segura para vocês até o final de 2024, né, para ver se o pessoal vende, lá se aumenta esse free float. Porém, vocês vão ter que assegurar mais direitos para os minoritários, ou seja, né, abaixar os requisitos para os minoritários, né, elegerem conselheiro, convocar assembleia e coisas do tipo, né, que são direitos dos minoritários. Então, bem lógico isso aqui, né? Bem interessante. Um dos problemas do free float baixo é esse. O minoritário não consegue, né, mesmo os minoritários, né, organizados não conseguem, exercer ali os seus direitos sobre a empresa. Então a B3 falou: ó, tudo bem, a gente até segura um pouco. Só que nesse meio do caminho, vocês vão dar mais direitos para essa galera aí, que só tem 16% da empresa. Certo? Então, de novo, mais um conceito de governança corporativa. Vocês verem que governança corporativa é muito além de ver salário de diretoria, tá, pessoal? É tudo relacionado à gestão da empresa. Vai muito além de novo mercado e salário da diretoria. É assim que a galera vê governança corporativa. Não, pessoal, é muito mais coisas acontecendo. Tá? Não que isso aqui seja um problema diretamente, né? Mas indiretamente se acaba limitando aí direitos de minoritários e coisas do tipo, tá? Então, é interessante ver isso. Eu não lembro de ter acompanhado isso em nenhuma empresa. O que mais? Ah, recurso BNDES, prévia de produção. Isso aqui é legal. A Aura Minerals, tá? Tem até um vídeo no meu canal. Não acompanho muito ela. Mas esse conceito de prévias é legal. Algumas empresas, elas divulgam
uma prévia operacional. A gente até falou da, das construtoras aí recentemente, né, que, enfim, você, na live de segunda-feira lá da Mitre, é que você dá uma prévia, exatamente, você antecipa alguns resultados da empresa para o mercado, tá? Não tem nada contábil, então não tem nenhum termo lá, receita, custos, lucro, nada disso, mas são termos gerenciais, vendas, vendemos tanto, produzimos tanto, no caso é uma mineradora, né? Então, só abrir aqui para ilustrar. Então, algumas empresas dão essas prévias, né, para você ter uma noção de como foi o resultado antes de divulgar o resultado contábil, tá? Então, tá aqui, ó. Aumentou a produção e tal, né? Isso pode ajudar a tomada de decisão dos investidores. Lembrando que aqui não pode ter nada contábil, contábil só quando divulgar o resultado oficialmente. Mas como já passou o período do trimestre, né, já começou o novo quarto tri, já estaria teoricamente apta a divulgar esse resultado, a empresa divulga uma prévia, né, com o que produziu, com o que vendeu, no caso das construtoras, o que lançou, no caso das construtoras, né? As empresas de petróleo fazem isso também, divulga a produção, quanto vendeu de óleo, mas os termos receita, lucro e tal, só no resultado oficial, tá? Vamos, essa aqui deu muita conversa também. Programa de recompra da Vamos, por quê? Porque a Vamos acabou de fazer uma emissão, né? Follow on. E eu até escrevi num comentário lá no mural de discussão da Vamos. Cara, isso aí faz parte, tá? Isso aí é relativamente normal. Se você pegar no exterior, as empresas do exterior são muito dinâmicas em relação à base acionária. Então lá você não precisa de muita cerimônia para emitir ação, para recomprar ação. As empresas estão no mercado o tempo inteiro, emitindo e recomprando. Então, você pode olhar pelos gráficos lá de movimentação da base acionária. Então, o que a Vamos fez aqui? Ela fez uma emissão recentemente, né, para levantar capital, para eventualmente né, investir mais ou reduzir o endividamento, né, já que é uma empresa bem intensiva em capital, então para ela crescer, ela precisa de grana. Peraí, cara, a Vamos, é um fato relevante. É uma empresa que investe muito. Para ela crescer, ela precisa aumentar a frota, ela comprar mais caminhões, por isso que ela roda com uma dívida relativamente alta. Então, a emissão de ações aqui faz sentido, a empresa levantar dinheiro, né, e eventualmente investir no crescimento ou reduzir esse endividamento, se, tiver, né, se ela estiver incomodada e tal. Então, o pessoal achou ruim que agora ela anunciou uma medida que é o contrário, né, que seria a recompra. Agora, o que eu tenho a comentar, pessoal? Primeiro, o programa de recompra, na verdade, é uma autorização para a empresa recomprar, tá? Então, não, não quer dizer efetivamente que a empresa vai recomprar esses 34 milhões de ações, né, 8% das ações da empresa. Quer dizer que ela tem a autorização do conselho de administração, tá? Então, o conselho de administração é quem autoriza a empresa, né, a gestão da empresa, a fazer as recompras. Então, eles autorizaram que a empresa, nesse período aqui, ou até final de, aqui, até março de 2025, a gestão, se ela achar estratégico, interessante e tal, ela pode ir lá e recomprar até 34 milhões de ações, tá? Então, primeiro, não é que a empresa já comprou, isso vocês têm que prestar atenção, sempre, tá? Esses programas, é muito comum as empresas irem deixando esses programas abertos de recompra e no final acabar recomprando muito pouco, né? Muito menos do que estava no programa, tá? Então, a mera autorização para recompra não quer dizer que a empresa vai recomprar. Ela fica ali com essa carta na manga, caso estrategicamente ela ache interessante, tá? Então, não tem muito o que se emocionar com essa notícia da Vamos, porque a emissão de ação foi ali com um objetivo e tal, tudo mais. E agora a empresa tem uma carta na manga, não quer dizer que ela vai botar na mesa essa carta, tá, pessoal? Então, eu vi o pessoal lá meio preocupado. Não, mas não é um contrassenso, eu queria entender a lógica. A lógica é essa. Você mantém opções abertas, tá? Mas não é nada garantido, então não é nada para se emocionar, para se preocupar. E até então não aconteceu nada. O dia que a empresa chegar lá e divulgar, não, sim, recompramos 8% das ações, aí você reavalia, né? Qual foi o momento que foi feita essa recompra, se a empresa tinha capital suficiente para isso, se não era melhor usar o capital para outra coisa. Mas só se concretizar, e na maior parte das vezes não concretiza muito, tá? Então, é isso que eu tô falando. Vocês têm que pegar a malandragem, um pouquinho de mercado. Por enquanto, não tem nada de importante, nada acontecendo. Tá?
Vamos lá, vamos adiante. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, né? Tem o lance da Metal Leve, cara. É triste ter que fazer um vídeo desse, né? Na live de segunda, que a gente mudou o formato, eu vi um monte de gente perguntar: o que a Leve está fazendo e tal. Então vamos lá explicar. E que a Mali Metal Leve divulgou um fato relevante sobre potencial oferta pública de ações. Então, vamos lá, blá blá blá, controlador e bancos, blá 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 blá, coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária e ou secundária de ações. Então vamos por parte. O que é uma oferta pública, né, de distribuição? Aqui é o contrário da OPA lá que a gente viu na Get Ninjas. É o contrário. Aqui é o pessoal, né, vendendo as suas ações, basicamente. Então ela tem dois tipos diferentes. Tá? Tem a primária e a secundária, que está escrito aí. Pode ser uma ou outra. Como é que é a primária? A empresa emite ações novas e vende no mercado. Tá? Para que isso existe? Para levantar dinheiro, levantar capital para a empresa. A emissão primária, o dinheiro dessas ações é direto para o caixa da empresa. Consequentemente, os acionistas já pré-existentes são diluídos em sua participação. A secundária tem um detalhe, tá? Ela não são emitidas novas ações. São vendidas ações já existentes. Aí você vai perguntar, tudo bem, já existentes, mas ações de quem? Aí, geralmente, né, é o caso de vender ações do controlador. Então, você tem lá 80% da empresa, quanto que o grupo Mali tem da Leve? É bastante. Vamos ver aqui. E, ó, você tem 60% da empresa, né, o grupo lá, alemão e tal. Eles podem chegar e vender lá 10% da empresa, das ações que eles têm, né? Quer dizer, 10% da empresa. Né? Que eles continuariam, por exemplo, com 50%, né? Continuaria com o controle, mas o dinheiro da emissão secundária ele não vai para o caixa da empresa, ele vai para o bolso de quem tinha as ações. É lógico, né? Você cria ações novas, vai para a empresa. E o controlador está vendendo suas ações, o dinheiro fica com ele, tá? Então, no caso aqui do fato relevante, não está explicado essa é a primária. Quer dizer, não é que não está explicado, a empresa deixou em aberta, até porque é uma potencial oferta, ainda não é um anúncio da oferta. Tá? É só um aviso: podemos fazer uma oferta, estamos contratando empresas financeiras para estudar essa oferta. Blá, blá, está sujeito a outros fatores, aprovações, ainda não tem detalhes, tá? É isso que eles estão explicando. Não tem nada certo, calma. Se a gente fizer, não vai implicar em alteração do controle acionário, ou seja, né, eles estão dizendo que caso seja uma oferta secundária do controlador, né, eles não querem deixar o controle da empresa, vai seguir legislação, é um fato informativo, não é uma oferta em si, ou tanto né, de deixa disso quem precisa pôr no comunicado, né, para se livrar das responsabilidades. Então, voltando aqui, o que a Metal Leve falou? Que, ó, a gente está estudando uma oferta, mas não tem nada certo, não tem nada garantido. Pode ser primária, pode ser secundária. Se for secundária, não vamos mudar o controle. E mais para frente a gente vai divulgar mais detalhes. O que acontece? O mercado no dia cai 15%, sei lá quantos por cento caiu. E o que a sardinhada faz? Fica desesperada sem saber o que fazer. Ó, tá aqui. Vou mais ou menos pegar aqui. Isso. A gente vê. Então foi aqui, 9 do 10? Foi, né? É isso aqui. 46 para 39. Né? Uns 10, 12, 15%. Vamos lá, pessoal, por partes. O tanto de coisa errada que tem aqui, é até difícil falar. Primeiro, tá? Essa é uma luta diária que a gente tem aqui. Esse conceito, o conceito dos dividendos. Ó, você nunca vai tomar como input, como feedback das suas decisões, variação no mercado de curto prazo. O mercado de curto prazo pode subir, pode cair, pode ficar, pode fazer o que quiser. Não é isso que a gente busca como, né, dado para alimentar, para tomar nossas decisões. Então, por que está todo mundo preocupado? Porque caiu 15%, só por causa disso. O mercado cai, velho. Cai, às vezes sobe, às vezes cai. Então, você nunca vai basear nada que você vai fazer nas variações de mercado. E eu falo isso todo dia, eu escrevo isso todo dia nos murais de discussão. Eu tenho certeza que amanhã vai aparecer uma pergunta.
Ah, por que que a empresa tal caiu? Por que que a empresa X está caindo tanto? Por que que a empresa X está subindo tanto? Quando sobe, geralmente o pessoal não pergunta, né? O pessoal fica lá, ó, né? Fiz um baita investimento, eu tô ganhando dinheiro, sou um gênio. Né? Mas na hora que cai, ele lá, ó, por que isso tá caindo? Inclusive, talvez a gente faça live de segunda só desenvolvendo esse tema aí, né? De basear nas cotações. Primeiro, esquece isso. Se você já tivesse isso aí bem estabelecido, né, ninguém está preocupado, porque por enquanto é um comunicado de uma potencial oferta que ainda nem sabe como vai acontecer, quais são os termos, quando vai acontecer. Então não tem nada que você possa tomar de decisão no momento. Não tem nenhuma informação concreta ainda para avaliar. Tá? Então o que está especulando, o que está aí nas notícias, seria uma diminuição de participação do controlador, né? Seria uma emissão secundária, porque a empresa, a princípio, não tem capital, né? Não tem porquê a Mali fazer uma oferta primária se ela não tem dívida, basicamente, né? Ela tá tranquila. Por enquanto, pura especulação. Investidor de longo prazo não pode entrar nas especulações, né? Se tem um jeito de você errar como investidor de longo prazo, é entrar na onda das especulações, aí você já nem sabe mais o que está fazendo, por que está fazendo, tá, pessoal? Então, de novo, por que, que nós estamos fazendo esses vídeos? Por que, que eu já estou há 40 minutos aqui olhando, fato, porque é importante esses fatos relevantes? Dizendo que não, a maior parte não, mas é para mostrar para vocês irem treinando e evoluindo em como reagir nessas situações, quando acontece esse tipo de coisa. Exatamente o caso aqui, por enquanto não tem nem o que falar, porque não foi falado nada, na verdade, né? Não tem nenhum detalhe, a gente não sabe se vai ter mesmo. Se tiver, vai ser primária, vai ser secundária, é análise totalmente diferente, vai ser uma primária do controlador, vai ser quanto do controlador. Eles falaram que não vai mudar o controle, então provavelmente vai ser pequena. Se for pequeno, não muda nada. Ah, se for grande, mas por quê? O pessoal tá preocupado que o controlador vai sair porque os carros elétricos. Cara, você acha que da noite pro dia, agora os carros elétricos tomaram conta e ela vai deixar de vender do dia 8 pro dia 9 de outubro? Então, desculpa, mas a galera não sabe ser investidor de longo prazo. Acha que é investidor de longo prazo e tal, mas na verdade não é, porque dá uma dá uma caída de folha no mercado e todo mundo já desespera e já não sabe o que fazer porque não está preparado para ver as cotações dos seus ativos caírem. Tá? No fundo, é isso aí. A causa raiz desse caos todo, não importa o quanto a gente fale aqui, as pessoas continuam baseando suas decisões no que o mercado está fazendo. Tá? E desse jeito vocês não vão acertar nunca, tá? Vocês não vão evoluir nunca. E provavelmente segunda-feira a gente fala mais sobre isso, tá? O que mais? Tem dividendo, aquisição, letra. Ah, tá. Eu voltei pro topo aqui. Ver se tem mais coisas importantes. Aqui é a Saraiva, né? Tá fechando as portas. E é triste, assim, né? Opa, peraí. Vamos abrir esse aqui de redução de capital. Mas o que é relativamente triste, né? Mas faz parte do mercado, né? Os mais competentes ficam e quem não consegue gerar resultado acaba saindo. Mais que tem aqui. Paramos aqui, né? Aquisição de ações, acordo de acionista, bônus, subscrição, debênture, bônus, ação. Essa aqui, redução de capital da Tenda, eu nem tinha visto isso. Voltando para o tema aumento e redução de capital, o que a Tenda está falando? Blá, 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 aprovou. Não, convocou uma GE, redução do seu capital para absorção dos prejuízos sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos atuais acionistas. Tá? 400 milhões, valor de prejuízo acumulado, 3 meses. Ou seja, o que a Tenda está falando aqui? Eles vão passar a conta de capital social no patrimônio líquido para a conta de reserva de lucros, que no caso não é lucro, né, são prejuízos acumulados. Então é uma movimentação contábil isso aqui. Tá? Então, esse é um tema que pode se desdobrar ainda adiante, né? Conforme 6 de outubro, redução, benefícios adicionais, futura distribuição de dividendos. Era exatamente isso que eu ia falar. O que acontece? As empresas elas têm limitação para o quanto elas podem distribuir dividendos. Tá? Normalmente, essas limitações estão relacionadas
até um lançamento na conta do patrimônio líquido de lucros acumulados. Então você pode dividir, você pode distribuir o que tem ali naquela conta. A Tenda andou tendo uns prejuízos lá por conta, né, de um estouro de orçamento, a gente falou bastante disso na época, o pessoal vendeu o empreendimento barato, né, sendo que o preço das matérias-primas estava explodindo, então acabou ficando com prejuízo contábil. Então o que eles vão fazer é transferir dinheiro do capital social para essa conta de lucros e prejuízos acumulados, para zerar aquele prejuízo acumulado e, eventualmente, né, havendo lucro, havendo, né, uma nova alimentação dessa conta de lucros acumulados, poder distribuir dividendo, tá? O que acontece? Se a empresa tiver ok financeiramente, né, saúde financeira, tranquilo, é um movimento contábil. Quem fez um negócio parecido com isso aí recentemente foi a Taurus. A Taurus tinha uma conta de prejuízo acumulado gigantesco. Enfim, ia demorar um tempão ainda para pagar dividendo e tinha acionista bilionário lá querendo dividendo. Então os caras fizeram um negócio desse tipo para antecipar o pagamento de dividendos, já que a condição financeira da empresa permitia. Então isso é importante, tá? Se você se interessa aí, entendo. Primeiro, cuidado, porque a Tenda já deu uma pisada na bola gigante, então não sei muito bem o que você está fazendo com a Tenda, né? Mas okay. Será que os pepinos só acontece com empresa que a galera não devia estar investindo, né? Mas ok. Então, o que, que você vai ter que avaliar? Se futuramente a empresa vai ter condições aos prejuízos aqui, né? Começou a acumular prejuízo, logo, né, agora não tem como pagar dividendo. Então, o que, que você vai ter que avaliar? Como é que vai andar a saúde da empresa, se ela vai conseguir se recuperar desse BO todo aí desses últimos anos, se ela vai ter condições financeiras quando ela anunciar o próximo dividendo. Tá? Se quando ela anunciar os próximos proventos, a empresa, né, tiver numa situação mais delicada, com dívida, precisando de caixa, aí acende um alerta do tamanho do mundo. Né? Distribuição de dividendo quando a empresa não pode, né, ou não tem condições para, é uma coisa que preocupa bastante. Então, por enquanto, o que acontece? Você só fica, primeiro, né? Cuidado com quem está investindo em tenda, tá? Mas como a gente está aqui julgando as coisas do mercado, independente de ser sócio ou não, né? Liga um alerta para prestar atenção na próxima distribuição de dividendos, se a empresa poderia ou não. Olha aqui, nos últimos 2 anos já não teve dividendo mais. Já não tinha como contabilmente. Agora ela está conseguindo uma maneira de viabilizar isso. Só que não adianta você viabilizar contabilmente a distribuição, você não tem condições econômicas para. Então, isso que é importante, tá? Quem, por acaso, acompanha aqui, vai ter que olhar na próxima distribuição se a empresa, de fato, né, tem as condições para fazê-la, tá? Então, importante. Isso aqui eu nem tinha visto, pra ser honesto. Vamos lá, que precisamos acabar esse vídeo aqui, senão o Eduardo me mata. O primeiro vídeo do formato e eu já quebro tudo. Então, falência da Saraiva, solução de controvérsias. Ah, isso aqui tudo, tá, pessoal, tá relacionado com a Oi. Eles fizeram um ajuste, para quem não sabe, né, a Oi vendeu boa parte dos ativos de telefonia móvel, principalmente, para as outras grandes operadoras. Né? Naquele processo que eu expliquei das americanas, a Oi aconteceu a mesma coisa. Né? Ela foi sendo desmontada, né, diminuída, murchada, até que hoje a Oi é irrelevante. Ela falida antes. Né? E parte importante desse processo foi vender, né, toda a operação lá de telefonia móvel e houve um ajuste aqui no preço, tá? Então nada demais. Eu vi que no dia a Oi subiu não sei quantos por cento, mas aquilo ali, a Oi já tá valendo menos de R$ 1, ela já é bem especulativa. Tá vendo como é que esses conceitos são importantes? Né? 2 conceitos que a gente falou hoje, a gente está usando aqui agora. Então, não quer dizer nada e tal, mudou um pouquinho o preço de venda dela. Mas enfim, né, mais ou menos por aí. Ah, controlada, cancelamento, financiamento lá das americanas, desdobramento, aí, aumento de capital. A Pagamentos, pelo visto, está fazendo a mesma coisa, né? Aumentou o capital e deve estar aprovando um programa de recompra, vamos ver. Aí, ó. Exatamente o caso da Vamos, que a gente já discutiu. Tá, Unifique, vamos fechar com esse aqui, tá? Até porque, ó, já acabou. O da SLC a gente já viu. A Unifique, tá? Ela anunciou um troço que também o pessoal ficou meio perdido. E aqui vão alguns conceitos. Tá? O que ela anunciou? Blá, 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 seus acionistas, a celebração de um contrato de cooperação para implementação de relação societária, blá, 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 com uma empresa, Plantari Agente Autônomo de Investimentos,
e em bom fruto serviços financeiros, para regular a comunhão de esforços, exploração de sinergias e blá blá blá, de produtos e serviços financeiros. Então, o que eles estão falando aqui? Está se associando a empresas financeiras para, né, tentar distribuir e vender clientes da Unifique esses produtos financeiros desses parceiros, pelo menos por enquanto. Né? Eles vão explicar que são empresas de investimento, tá, bancária, tem uma atuação, são locais também, exemplo da Unifique, tá, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? E a estratégia é complementar os serviços, aumentar a fidelização, gerar um recurso, né? E a empresa, se ela, né, assim desejar, ela pode exercer, né, uma subscrição no capital social, ou seja, ela pode virar sócio desse grupo em até 3 anos. Então a ideia é, a gente faz uma parceria, ver se dá liga, se dá resultado, e se der, a empresa tem a oportunidade de comprar até 60% do grupo, né, num prazo de 3 anos. E cláusulas, aqui eles estão falando do negócio, né? O negócio, basicamente, pelo que dá para entender, é originar cliente para esse grupo financeiro. Então, né, a Unifique tem uma base de clientes grande, né? Então ela vai tentar originar nessa base de clientes leads ali para os serviços financeiros e deve receber por isso, né? Deve receber aí um troco por isso. Então, né, quando saiu essa notícia, a galera soltando a franga, o que vocês acharam? O povo não tem a menor noção de como avaliar isso aí. Né? Discutir, achei, não gostei. Então vamos lá, pessoal. Como é que você, né, reage a um tipo de notícia como essa? Primeiro, ver o tamanho da relevância. Tá? É um negócio grande e tal, que possa ter impacto na empresa? Não, isso aí é absolutamente irrelevante para a Unifique. Então já começa por aí. Segundo, né, o que poderia dar ruim, se der errado, qual seria, né, as consequências para a empresa? Basicamente nenhum. Então, pelo que dá para ver aqui, no primeiro momento a empresa não vai fazer nada. Não comprou, não vai desembolsar dinheiro, só vai fazer uma parceria comercial. Né? Se der sucesso, aí sim, em 3 anos eles podem vir a fazer esse aporte aí, que na verdade é como se fosse uma aquisição. Pessoal, não tem nada para se emocionar, nada para preocupar aqui. Não é um diversification, né, que eu vi o pessoal falando lá. A Unifique vai continuar fazendo o que ela faz, vai ter um acordo comercial ali para fazer, né, uma propaganda, um direcionamento, sei lá como que eles vão operacionalizar isso aí, para ver se os clientes da Unifique se interessam pelo serviço dessas empresas aí, mas tipo, para o negócio da Unifique não tem impacto nenhum, tá? Nenhum. Então, é isso que eu falo, vocês têm que saber minimamente reagir a essas notícias e saber o que é importante, o que não é, o que faz diferença, o que não faz, tá? Aqui no caso, claramente, é o que você olha e fala próximo, tá? Nada de grande relevância. Existe um ponto aqui de governança que até pode ser discutido. Se fosse essa discussão, é até ok, eu daria valor, que é o seguinte: essa é uma empresa, né, pequena para os padrões da bolsa, tá? Claro, regionalmente lá é importante. Regional de cidades menores do interior, né, e esses parceiros também são. Então, é muito possível, olha só, isso é pura especulação, não é fato, não tem nada baseado em nenhum fato. Puríssima especulação. É bem possível que, sei lá, velho, esse pessoal se conheça, né? A Unifique é uma empresa de dono, de controlador, e essas outras também. Então pode ser que o pessoal se conheça e tal, fala assim, vamos tentar trabalhar em conjunto. Né? E decidiram fechar isso aí. Então, se fosse esse o ponto que estivesse sendo discutido, até entendo, né? Porque, pô, será que o cara não tá fechando um contrato lá, que é mais por uma questão pessoal lá do que para a empresa em si? De novo, pessoal, isso é relevante para a empresa, tá? Pequeno, sem impactos, né? Sei lá, às vezes até tem um retorno positivo e pode ser legal para a empresa. E se for negativo, não vai ter impacto nenhum. Então, vocês têm que saber, né, interpretar e reagir a essas coisas. Nossa, é impressionante como a galera solta franga por causa de nada. Nada, né? Igual o negócio da Mitre lá, da dos imóveis que a gente discutiu na segunda-feira lá em Trancoso, né? O pessoal desesperou por causa de nada aqui, mesma coisa, né? Nada relevante assim para acionista. Beleza, pessoal, finalmente terminamos quase 1 hora de vídeo. Se o Eduardo não me matar, a gente continua com esses vídeos nos próximos semanas, né? Com esse formato, como eu falei.
A duração não tem como saber, vai depender do que tiver de informação. Acabou que teve bastante informação essa semana, tá? Por isso que o vídeo ficou mais longo. Mas a ideia é essa, não é ver Get Ninjas americanas, não, mas é discutir esses temas que afloram com essas notícias. A gente viu bastante coisa de governança, né, decisões de aumento de capital, de redução de capital, de alienação de ações, né, esse tipo de coisa que vocês têm dúvida. Quando aparece, vocês não conseguem entender. Então a gente tem que atacar esse ponto para vocês irem vendo, irem treinando, irem ficando mais safos, né? Porque vai aprendendo. É quando eu falo aqui, pô, pessoal, vocês não podem cair nessa. Não é que eu estou simplesmente criticando, vocês são burros, vocês não sabem o que vocês fazem. Não, não é isso. Mas é para todo mundo aprender, para todo mundo ver os exemplos. Tal. Quando acontecer de novo, já vi isso aí, isso aí não é nada. Né? Pra vocês aprenderem a reagir. Eu vejo que, assim, não sei como isso não incomoda vocês, mas a galera não sabe o que fazer. Né? Parece que qualquer notícia sai procurando na internet o que, que o povo tá falando, porque não consegue reagir, né, ao que tá acontecendo. E isso é sintomático, isso é um problema sério. Porque você pode ter certeza que ao longo do tempo muita coisa vai acontecer com os ativos que você investe. Então, acho que a gente falou de bastante coisa hoje, foi bem legal, produtivo. Tá? E a ideia é essa, ter um vídeo desse semanal para, né, discutir esses temas todos. Né, de governança corporativa, de aumento de capital, redução de capital, regra da B3, a gente viu hoje, regra de negociação, com agrupamento de ações, ação negociada menos de R$ 1, vocês irem ficando mais experientes de mercado, né? Para não acontecer quando alguém fala alguma coisa, ficar todo mundo disperso. Tá certo, pessoal? Então por hoje era só. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!